dia 1º de março, as coisas ainda complicadas no começo da semana, olha lá. No dia 1º de março, o Ouro Invest JPP, que é o OUJP11, administrado pela Finaxis, gerido pelo Ouro Invest, que tem 27.005 cotistas, anunciou que o devedor do CRI Carvalho Osklin, se não me engano, não pagou os valores devidos em fevereiro de 2023. O CRI Carvalho, na verdade, a gente está falando aqui da 25ª e 28ª série da primeira emissão da Ori Securitizadora. O CRI possui as seguintes garantias: aval do controlador, alienação fiduciária de imóveis, não está dito quais, mas de imóveis, cessão fiduciária de direitos creditórios e fundo de reserva. Vai ser convocada uma Assembleia Geral Extraordinária do CRI, certo? Não do fundo, dos CRIs, Assembleia Geral Extraordinária dos CRIs, para decidir sobre o vencimento antecipado das operações. Então, os credores, os crisistas, como o mercado chama, vão ser convocados a uma Assembleia para decidir, vamos decretar o vencimento antecipado ou não vamos decretar o vencimento antecipado. Então, apesar do devedor ter engasgado e não ter conseguido fazer o pagamento em fevereiro, a gente vai dar uma moleza para ele e tal, achando que ele vai conseguir se restabelecer e pagar, ou vamos já de cara, ó, sem chance de renegociação, me paga tudo que você deve, decretação antecipada, né, do vencimento antecipado. Isso vai ser decidido pelos próprios credores em Assembleia Geral Extraordinária dos CRIs. Bom, o UJP tem a seguinte alocação nesses CRIs. Da 25ª série, o fundo tem 5,4%, 14% do patrimônio líquido, 5,14%, e no da 28ª série, 1,37% do patrimônio líquido. Então, 6,5% mais ou menos do fundo alocado aí nesses CRIs. Administradores e gestores estão em contato com a securitizadora e o agente fiduciário para definir a melhor estratégia para preservar os direitos do fundo. Então, veja como começou a semana, em fundo que tem que pagar com dificuldade de pagar e fundo que tem a receber com dificuldade de receber. Agora tem uma diferença muito grande aqui, algumas diferenças grandes. No caso do CRA da Languiru, não houve nenhum atraso, pelo menos ainda no caso do CRA da Languiru, né? E concentração, 14% do VGIA está em CRAs da Languiru. Foi falado sobre isso também na entrevista. O agro não é imobiliário, as operações no agro são maiores, então a gente vai notar que os FIAGRO em geral são mais concentrados do que os fundos imobiliários. Uma operação no agro, principalmente, né, nesse início de mercado em que todo mundo quer ser mais conservador, ainda, pensa aí, quem acompanha fundo imobiliário há mais tempo, quando que você começou a ouvir falar de fundo imobiliário high yield, de papel high yield? Não foi em 2010, não foi em 2011, tá certo? Naquela época, o próprio CRI era uma novidade, todo mundo estava aprendendo a lidar com a coisa e tal. O que se faz nesse momento? As chamadas operações óbvias. Eu quero galpão perto de São Paulo, prédio comercial perto de São Paulo, lançamento residencial na capital de São Paulo, eu vou lá e aceito securitizar. O que está acontecendo no agro agora? A mesma coisa. O mercado está se conhecendo ali. Então, o gestor do FIAGRO, ele quer comprar CRA que tenha como devedor quem? Uma empresa grande, uma empresa que já tenha demonstrações financeiras auditadas para apresentar e tudo mais. E se a empresa é grande e ela precisa de capital, ela não precisa de pouquinho, ela precisa de bastante, tá certo? Então, as operações são maiores no agro do que no imobiliário. Interessante, né? Então, veio aqui o fato relevante do UJP. A exposição do fundo, somando 2 CRIs, dá 6,5%. E lá do VGIA, 14%. Caramba, né? Até ontem, eu olhava os FIAGRO e falava, mas esses caras são muito concentrados, né? Lógico, eu sei que eles estão começando, que eles vão crescer, fazer novas emissões, diminuir a concentração, mas de qualquer jeito já é muito concentrado. Vivendo e aprendendo, ontem conversando com o gestor da Valora, entendi isso. Né? Eles vão ser sempre mais concentrados do que os fundos de papel, os fundos de CRI, pela natureza da própria operação do agro, certo? Mas então, no caso da Valora, ainda nada reportado, e no caso do UJP
e que se soma a outros 2 fundos, que tem menos de 10 mil cotistas, que são os fundos, estou voltando aqui para ver, o URE11 e o JPPA11, eles também têm exposição a esses CRIs, mas em quantidades também não muito grandes. De fato, não houve o pagamento de fevereiro, e aí já tem algo a se pensar a fazer, né? Vão sentar para conversar, inclusive com o devedor. Devedor, você vai pagar? Isso aí o cara vai lá, fala, não, eu vou pagar, foi um problema aqui, ó, mas eu vou compensar com isso, me dá mais um prazo, eu pago mais um jurinho e tal. Pode ser que não optem por decretar o vencimento antecipado. Ou então, falar, olha, a gente não, acho que você está mal e não vai se recuperar no curto prazo e a gente quer se resguardar. Então, tem que pagar tudo agora. Ah, não tem dinheiro para pagar. Se fizer o vencimento antecipado, não tem dinheiro para pagar. Execução de garantias. Essa é a vida do crédito, enfim. Só o que tem de novo aí é as pessoas que chegaram há menos tempo no mercado achando que fundo de papel ia ser sempre uma maravilha, nunca dá problema, não tem problema de crédito, só sobe o rendimento. Não é nada na vida é assim, não seria assim na vida de um fundo de papel. E é isso que está acontecendo. O crédito, todo mundo que alavancou está tendo dificuldade de pagar agora no início de 2023, por tudo que vem acontecendo com a economia e com juros. Bom, vamos seguir aqui.